paz do Senhor para os irmãos, meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da palavra do Senhor, que fica aqui em Gênesis. Eu estou lendo Gênesis, estou aqui no capítulo 22. Interessante o capítulo de número 22, meus irmãos. É um capítulo em que se trata aqui da prova, é Deus provando a Abraão. Olha só que coisa maravilhosa. O versículo de número 1 começa assim, ó. Passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Aí na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos lá. Vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Deus chega para Abraão, meus irmãos, e pede o melhor que ele tem. Abraão tinha um filho da promessa, algo que ele pediu a Deus por um bom tempo. Chegou ao ponto de Abraão chegar até a achar, a duvidar, a verdade é essa, da promessa de Deus. Deus havia prometido um filho a ele. E a gente viu aqui no livro de Gênesis, a gente aprendeu até aqui, que Abraão, o que aconteceu? Deus fez uma promessa, ele veio de esperar, a promessa era que Sara teria um filho. E ele acabou tendo um filho com uma serva chamada Agar. E ali nasceu Ismael. Mas logo em seguida Deus veio confirmar com ele: você vai ter um filho. Será o seu filho, gerado por Sara, que será o filho da promessa. E aí nasce Isaque. E Deus agora pede para Abraão sacrificar Isaque. O que Deus tem pedido para mim e para você sacrificar? O que Deus pede para que nós venhamos a sacrificar? Se nós lermos Efésios capítulo 4, a gente vai entender lá quais são os sacrifícios que Deus quer de nós. Ele começa a dizer lá: pois, deixando a mentira, fale cada um a verdade uns para com os outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com suas próprias mãos, para que tenha com que acudir ao necessitado. Longe de vós toda ira, cólera, gritaria, blasfêmia. Sejam uns para com os outros benignos, amando uns aos outros, assim como Cristo vos amou. Efésios é um livro tremendo. Você quer aprender a ser cristão? Quer aprender as características de um verdadeiro cristão? E quais são as armaduras que esse cristão precisa ter para a sua caminhada? Leia o livro de Efésios. É um livro pequeno, mas é um livro que nos ensina a ser crentes. E é isso que Deus espera de nós. Nós precisamos, o que Deus pede para nós é que nós venhamos a sacrificar os nossos desejos e as nossas vontades. É mortificar, como diz o apóstolo Paulo. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Paulo vai dizer que se nós buscássemos as coisas terrenas, seríamos as mais miseráveis das criaturas. Qual é o sacrifício que Deus quer de mim e de você? Que nós venhamos a buscar a Ele. Que nós possamos praticar esse evangelho de uma forma plena. Que nós possamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, tendo convicção de que, se nós fizermos isso, todas as coisas nos serão acrescentadas. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos convicções de que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta, porque o Senhor supre as nossas necessidades. Estamos vivendo dias difíceis em que as pessoas acham, existe um evangelho sendo pregado aí, que é o evangelho, não é o evangelho da renúncia, é o evangelho do sacrifício de tolo. Lembra o que Saul fez? Deus deu uma ordem para ele. E ele descumpriu essa ordem.
e foi fazer um sacrifício. E o profeta chega para ele, oh, mas eu não te falei que era assim, assim, assim que você deveria proceder? Por que você fez sacrifício? Isso é sacrifício de tolo. Você fez um sacrifício de tolo. E tem gente ensinando aí sacrifício de tolo. As pessoas estão ensinando, sabe qual é o sacrifício que está sendo ensinado hoje? Não é o sacrifício de mortificar os seus desejos, a sua vontade. Não é o sacrifício de se reconhecer, se identificar como principal pecador e a partir daí aprender com as Escrituras que nós podemos sim mortificar essa natureza pecaminosa e encher-nos do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Mas o que estão ensinando por aí é você sacrificar. É isso aqui, ó. Sacrificar coisas materiais. É você dar um carro. É você dar oferta de 1.000, de 2.000, de 100.000, de 500.000. Oh, que maravilha! De 1 milhão. Poxa, se o cara der uma oferta de 1 milhão, esse camarada tem muita fé. Olha só que evangelho que estão ensinando por aí. Misericórdia. E ainda tem gente dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Realmente, precisa ser atualizada para satisfazer os seus desejos e as suas vontades. Satisfazer os seus achismos. É isso que eles querem mudar. A mudança que eles querem fazer é que dizer que a Bíblia, o que a Bíblia diz que é pecado, não é pecado. Não é pecado, não. Isso é cultural, é só um contexto aí que a gente tem que interpretar de forma diferente. Hoje nós estamos em outra época. Meu irmão, minha irmã, tem princípios que são eternos. Os princípios básicos para a nossa santificação, elas começam em Gênesis e terminam em Apocalipse. Tem aspectos culturais? Tem. Nós entendemos que tem aspectos culturais. Nós precisamos compreender disso. Mas quando a Bíblia diz que é pecado, é pecado. Quando a Bíblia diz que mentir é pecado. Quando a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, o que procede disso é do diabo, é pecado. Quando a Bíblia diz que o homem deixou de fazer o uso natural do seu corpo, né, para se inflamar entre si, como diz lá em Romanos, ele está falando de pecado. Ele lá também fala também do pecado da mentira. Ele também fala da questão do adúltero, pecado. Da fornicação, do sexo fora do casamento ou antes do casamento, é pecado. Então é pecado. Não vos embriagueis, aquele que se embriaga, aquele que se dá a bebida forte. A vida dele o cara é beber. A prioridade dele é encher a cara, é o cachaceiro. A Bíblia chama esse de pecador, de pecado, esse comportamento é pecado. Mas ele diz, não vos embriagueis com bebida forte, mas enchei-vos do Espírito. Porque a bebida forte é onde vem a contenda, vem a confusão. Então a Bíblia vem nos orientando, nos dá algumas orientações para nós termos uma vida em comunhão com Deus. E a Bíblia está relatando um monte de pecado. Vários pecados. Precisamos amar o nosso irmão. Não podemos desejar mal ao próximo, porque senão estaremos pecando. Tem vários pecados, mas querem mudar. Querem fazer uma exegese. Querem que a Bíblia se adapte aos seus estilos de vida. É por isso que tem uns ou outros dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. Tem que ser atualizada. Mas atualizar é o seguinte, de acordo com as conformidades do mundo. Enquanto Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então o sacrifício que Deus espera de cada um de nós é que nós verdadeiramente possamos viver o Evangelho. Precisamos viver de acordo com as orientações de Deus para as nossas vidas. É isso que nós precisamos fazer. E nós, muitas das vezes, não queremos fazer esse sacrifício. Queremos fazer sacrifício de tolo. Abraão foi provado. E Abraão pegou o seu filho Isaque,
levou até o monte. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, quando Abraão se preparava para sacrificar, a gente vai ver aqui no versículo de número 11. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. O que nós temos negado ao Senhor? Nós não queremos abrir mão, meus irmãos, dos nossos desejos. Essa é a verdade. Eu acho que se dependesse de nós, todos nós, se dependesse da nossa vontade, dos nossos desejos, nós atualizaríamos também a Bíblia. Atualizaríamos a Bíblia também. Colocaremos a Bíblia aqui de acordo com as nossas vontades. Então, tudo aquilo que eu gosto de fazer, eu ia dizer que não, vamos mudar aqui na Bíblia aqui, vamos atualizar, porque não é bem assim. Hoje é diferente, hoje as coisas são diferentes, então a Bíblia aqui está errada, o negócio aqui está errado. Isso aqui é cultural, né? É preconceituoso aqui, esse povo que escreveu essa Bíblia aqui, ó, são preconceituosos. A Bíblia, a gente não pode levar a sério a Bíblia não, porque é isso que está dizendo. Quando você diz que a Bíblia precisa atualizar, você está dizendo que não podemos levar muito a sério o que está escrito na Bíblia não. Aí, pronto, se você pega uma parte da Bíblia e diz que não pode levar a sério, que precisa atualizar, meu irmão, então toda a Bíblia vai ter que ser atualizada de acordo com a vontade de cada um. Aí vai ter várias atualizações, né? Eu tenho os meus desejos e as minhas vontades. Eu vou aqui, vou atualizar isso aqui. Aí o João tem outros desejos, outras vontades, né? Ele gostaria de fazer. Então vou atualizar isso aqui. Aí começa a confusão, vai todo mundo atualizar. Né? Agora tem de tudo, tem igreja para todo tipo de gente. Que maravilha, hein? Tem igreja para todo tipo de pessoas aí. Então, se você não se adapta numa igreja, vai para outra, e vamos lá. E a Bíblia vai sendo atualizada, a verdade é essa, é o que estão fazendo por aí. Estão atualizando mesmo, mas de acordo com aquilo que é os achismos de cada um. Entendeu? Se o meu comportamento, as igrejas aí, ó, os fundamentalistas estão dizendo que é pecado, eu entendo que não é pecado, não. Não, isso aqui não é pecado. Então eu vou abrir minha igreja e vou dizer que isso aqui não é pecado e pronto, acabou. É assim que está acontecendo na igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nos últimos tempos não suportarão a sã doutrina, terão comichões nos ouvidos. Não suportarão. O apóstolo Paulo vai dizer, se eu não me engano, é Filipenses, se eu não me engano, o texto onde ele diz que fiel, não sei se é Timóteo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo vai dizer, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui, onde o apóstolo Paulo, apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, interessante é que ele está aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 3, Paulo vai dizer assim, ó, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopato, né, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo... Não é esse texto. Não é esse texto. Não é esse texto, não. Ele vai dizer... Fiel é a palavra... E o texto é esse. Depois os irmãos procuram aí. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, ele, né, teve misericórdia de mim, para que a sua longanimidade, né, fosse transmitida, assim, fosse vista a partir de mim, né, de um pecador, para que venhamos alcançar, né, os perdidos, né, para que ele fosse um instrumento
para pregar o Evangelho. Então Paulo vai dizer que fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Fidelidade das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus, diz o apóstolo Paulo. É apta para o ensino, para a correção, para a admoestação, para que o Filho de Deus seja apto para pregar esse Evangelho. Então, a palavra de Deus, ela é inerrante. Ela é inerrante. E nós não temos que atualizá-la, não. Nós temos que nos adaptar a ela. É claro, nós temos que aprender a interpretar a palavra de Deus. Né? Eu costumo dizer, aprendi isso, né? Nós precisamos fazer algumas perguntinhas quando nós lemos a Bíblia. Quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu e quando escreveu. Para nós podermos entender. Para nós entendermos o que aplica a nós e o que não aplica a nós. Mas, no geral, eu posso garantir aos irmãos. Pecado é pecado em qualquer parte da Bíblia. Eu não estou falando de costume de um povo. O costume do povo judeu é uma coisa. Pecado é pecado. Nós precisamos entender isso, que a Bíblia não precisa ser atualizada. Ela precisa ser bem interpretada. Mas Abraão foi provado. E nós precisamos, meus irmãos, a verdade é essa, nós precisamos ser provados por Deus o tempo todo. Para podermos despertar para as coisas dele. Às vezes ficamos tão envolvidos com as coisas desse mundo que nos esquecemos de Deus. Abraão foi um homem de fé. Foi um homem que entregou o que ele tinha de melhor. E às vezes nós não queremos entregar o que temos de melhor. Queremos entregar restos. Lá em Isaías 58, tem um texto que fala sobre o jejum, o verdadeiro jejum. E o povo jejuava, o povo sacrificava, e depois começam a perguntar por que Deus não responde. Aí lá ele começa a dizer para ele qual é o verdadeiro jejum. Né? É que cuide do órfão e dos necessitados. É que tirem as ligaduras do oprimido, as ataduras do oprimido. Né? É que abençoa seu irmão. Aí ele vai dizendo lá o que eles estavam errando. Porque jejuar é muito fácil. Você passa um dia sem comer, é uma maravilha. Lembra que Jesus falou para os fariseus? Vocês que jejuam aí, ó, aí vão em praça pública, orar em voz alta, é jejum, mostrando o cara assim de sofrimento que está sacrificando ali, aquela coisa toda. Não é esse jejum que Deus espera de nós. O verdadeiro jejum que Deus espera de nós é aquele que está dentro de nós, é que ninguém está vendo. É jejuar, sabe por quê? Os nossos desejos e as nossas vontades. Que possamos aprender com Abraão, um homem de fé, que entregou e que deu o que ele tinha de melhor para o Senhor. Homem, né? Jesus conta uma parábola lá em Lucas de um homem, né, que ele juntou o seu celeiro, né? Ele começou a juntar sua fortuna. Eu vou contextualizar. É um homem que investiu o seu dinheiro, fez fortunas, ganhou milhões e milhões, e chega num momento que ele fala assim, agora eu vou descansar, eu vou só curtir o meu dinheiro, né? Eu vou só me esbanjar aqui, entendeu? Vou ficar em hotel 5 estrelas e vai ser uma maravilha, vou curtir. Aí o Senhor chega para ele e diz, ó homem insensato, se hoje pedires a tua alma, o que tens preparado para mim? O que você tem preparado para o Senhor? O que eu tenho preparado para o Senhor? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam presentes em nossas vidas, nos dando essa direção para entendermos qual é o sacrifício que Deus quer de cada um de nós. Fiquem na paz, em nome de Jesus.